Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui o nosso livro Teologia dos Reformadores. Estamos maratonando essa obra aqui do Timothy George. E hoje nós continuaremos a falar sobre o grande João Calvino, tá? João Calvino, um grande reformador, que escreveu o clássico As Institutas da Religião Cristã, tá? Nós já vimos um pouquinho nas aulas anteriores, se você não viu, reveja, tá? O contexto pré-reforma, tá? Que era um contexto de reformas políticas, reformas artísticas, questionamentos da sociedade perante a liderança eclesiástica, devido aos escândalos, devido aos absurdos que aconteciam nos mosteiros, devido à venda de indulgências e tudo mais, beleza? Some-se a isso o renascimento histórico, que fez o pessoal artístico, que fez as pessoas pensarem mais e questionarem o teocentrismo e toda aquela centralização da Igreja Católica medieval. Some-se a isso a formação dos Estados modernos, em que as nações que estavam surgindo, Itália, Alemanha, tá? Escócia, Inglaterra, cada uma querendo a sua independência, e uma das formas de adquirir a independência era livrar-se do domínio religioso do Papa, que tinha muito poder. Então, se você conseguisse desvencilhar desse poder religioso do Papa, provavelmente a reforma política seria bem mais simples, tá? Então, tudo isso, esses fatores ajudaram. Daí nós vimos, depois de ver os fatores, né, a descoberta da imprensa de Gutenberg, o excesso de alfabetização do povo, tá? Decorrente diretamente da doutrina luterana do sacerdócio de todos os crentes, ou do sacerdócio universal, que se todos podem ser sacerdotes, todos podem ler a Bíblia. E se todos podem ler a Bíblia, eu também posso. E se eu posso ler a Bíblia, eu vou aprender a ler. Então, é um efeito, tá? É um ciclo que se fecha, um círculo, digamos assim, virtuoso, né? Já que eu posso ler, eu vou ler. E já que eu leio a Bíblia. E eu leio a Bíblia, leio outros livros também. Então, graças à descoberta da imprensa, ao aumento da leitura, ao renascimento artístico, à formação dos Estados modernos, dos nacionalismos, etc., 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 surgiram, tá? O racionalismo, o empirismo, o iluminismo e todas as teorias filosóficas que nós temos até hoje, pode ter certeza que elas são graças ao início do incentivo à leitura que fora feito pelos protestantes lá no século XVI, tá? Embora os teólogos católicos questionem isso, mas é inquestionável o fato de que os países protestantes tinham muito mais gente alfabetizada do que os não protestantes. Ok? Muito bem, diante disso, nós começamos a analisar posteriormente a biografia e a influência de cada um dos reformadores, começando com o Martinho Lutero, obviamente, que é o mais clássico, né? É o maior, é o mais lembrado. Então, ele fez a reforma na Alemanha, afixando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e dali surgindo, então, esse grande movimento chamado Reforma Protestante. Lembrando que, em outros momentos, outras pessoas também tentaram questionar a ideia de todas as pessoas estudarem as Escrituras. Essa doutrina chama-se livre exame das Escrituras, tá? O sacerdócio universal, todos somos sacerdotes, tá? A ideia de só Cristo como mediador, da descentralização do Papa para os demais. Então, todos esses questionamentos que começaram a acontecer ocorreram num período histórico importante, relevante. Outrora, muita gente já tinha tentado fazer, tá? Mas o contexto sociopolítico, econômico não era favorável. Nos dias de Lutero, foi favorável, tá? Então, nós vimos Lutero com essa característica, contra a venda de indulgência, contra a doutrina do purgatório, os 5 solas, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria, tá? E também essa ideia luterana, principalmente do sacerdócio universal. É a doutrina base, além, óbvio, da justificação pela fé. Essa justificação pela fé vai contra a doutrina da justificação pelas obras, tá? Da Igreja Católica. O que eu quero que vocês lembrem, pessoal, dos 5 solas? Lembrem dos 5 solas de cabeça, tá? E liguem sempre os 5 solas ao seu antagônico, ao seu contrário, que é na doutrina católica. Por exemplo, sola gratia significa que a salvação é somente pela graça.
Como que isso era visto, a salvação era vista pelos católicos? Porque quando Lutero fala sola gratia, ele está indo contra uma doutrina católica. E qual a doutrina que ele estava indo? A doutrina da salvação pelas obras. Tá? Então, não preciso de obras, é sola gratia, somente pela graça. E quando nós temos, por exemplo, os solos Cristos, tá? Que é o somente Cristo, o Martim Lutero está indo com a doutrina católica da intercessão dos santos, tá? Então, o solos Cristos é a ideia de que eu não preciso de mais ninguém para intermediar, tá? O meu intermediador, o meu meio de campo, tá? Ele é só Cristo, somente Cristo, ok? Então, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, tranquilo? Então, isso aí é o lema do Lutero, solos Cristos, tá? Só teve os solos Cristos porque a Igreja Católica ensinava que tinha os mediadores, tá bom? Depois do sola gratia, solos Cristos, sola fide, é só a fé, bem parecido com somente a graça, né? Eu não preciso pagar nem penitência, nem andar 10 quilômetros de joelho, nem comprar nada, só a fé. Depois, sola escritura. Alguém poderia me dizer por que Lutero levanta a bandeira do sola escritura? Como que a Igreja Católica via e ainda vê a autoridade da Igreja? Por conta da tradição, ela visa mais a tradição acima das escrituras. Exatamente. Então, a Igreja Romana tem as escrituras e tem as tradições da Igreja. Então, eu tenho escritura e tradição. Se houver uma contradição entre escritura e tradição, fico com a tradição. A Igreja Católica fica com a tradição. Tá? E por que ela fica com a tradição? Porque, segundo o pensamento e a tradição católica, tá? A Igreja, quando fala-se a Igreja, fala-se o magistério da Igreja, a elite da Igreja, a cúpula da Igreja, a cúria. Tá? Foi a Igreja que definiu quais eram os livros inspirados. Tá? Eles definiram. Enquanto que os protestantes entendem, tá, que a Igreja não definiu, a Igreja reconheceu os livros que já eram por si mesmos inspirados. Tá? E essa palavrinha definiu ou reconheceu muda tudo. Porque se eu definir quais são os livros inspirados, eu sou maior do que os livros. Eu sou a autoridade que definiu quais livros são inspirados. Agora, quando eu digo que eu reconheci, a autoridade do livro já existe. Eu apenas reconheço que ele é. Eu tenho uns pré-requisitos, um checklist, eu pego o livro inspirado, passar pelo filtro e percebo, bateu no meu checklist. Ele é inspirado por Deus. Então, eu não determinei que ele era inspirado, eu apenas reconheci que ele é inspirado. Tá? Então, se alguém me chama para pintar um carro, tá? Vamos lá usar uma analogia bem boba aqui. Se alguém me chama para pintar um carro de amarelo, tá? Eu pintei o carro de amarelo. Então, eu sou o pintor que tem autoridade sobre a pintura daquele carro para definir que aquele carro é amarelo. Eu pintei. Tá? Agora, se já me trazem um carro amarelo e eu preciso apenas identificar esse carro é vermelho ou amarelo, e eu digo, é amarelo, que influência que eu tenho sobre o carro? Eu só reconheci algo óbvio, que ele é amarelo. Tá bom? Então, é essa a diferença. A Igreja Católica entende que as escrituras sagradas foram definidas pelo magistério da Igreja, enquanto que os protestantes reconhecem que os livros canônicos, tá, foram reconhecidos como canônicos. Havia os critérios, esses critérios bateram, e a Igreja, então, reconheceu, mas a inspiração já estava neles. Eles não vieram para ser inspirados, eles já eram inspirados, e foram apenas reconhecidos como inspirados pela Igreja. Conseguiram entender essa diferença, pessoal? Esse joguinho de palavra pode vir uma possível questão aí na prova que os senhores farão em breve. Tá? Ô, professor Isaac. Sim. Em relação, eu estava aqui na dúvida agora, tem uma comparação, né? Não sei se é só a escritura de Martinho Lutero com Calvino que difere aí alguma coisa. Eu queria que o senhor pudesse aí refrescar nossa memória. Eu sei que é algum dos sola que fica bem parecido de Calvino, né? Com Lutero, e tem alguma coisa que define que é de Calvino, a sola escritura de Calvino, e que é a sola escritura de Lutero. Lembra? Pois é, eu não lembro agora, Jorge, mas pelo menos aqui nesse livro da Teologia dos Reformadores, ele não cita isso, não.
Eu acho que o Jorge estava falando acerca da analogia feed e aquela analogia escritura. Pode ser, pode ser. É isso, Isso, Jorge? é isso mesmo, analogia FIDE. E tinha regula feed, que é a regra de fé da Igreja Católica, analogia feed, que é referente a Martim Lutero, e analogia escritura, que é através de João Calvino, né? Seria o reconhecimento, tem a ver com essa parte do reconhecimento do cânone, né? Lá no Exatamente. cinematográfico. O que acontece, então? A diferença é mínima, né, do analogia fide para a analogia escritura. Mas a diferença seria que o Calvino ele é bem mais radical do que o Lutero nisso. Porque o Lutero, no analogia fide, tá, o que define a escritura é a fé, né? Eu entendo, Eita, cortou aqui para mim. Cortou aqui para mim. Podia repetir, professor? Cortou? Vamos lá. O Calvino ele seria mais radical do que o próprio Lutero. Por quê? Para o Lutero, tá, a hermenêutica, a interpretação das escrituras é feita pela fé, tá? Que é a analogia fidei. Eu uso as escrituras, somente as escrituras, mas usando a fé. O João Calvino, ele é tão radical nesse sentido da letra, né? Que ele dizia o seguinte, olha, a analogia das escrituras, ela é mais profunda do que a analogia da fé. Porque as escrituras são inspiradas em si, têm a verdade em si, sem precisar nem da minha fé. Tá? Com fé ou sem fé, as escrituras são escrituras. Tá? Mas o conceito certinho de analogia fide e analogia scripturae em latim, tá? Eu quero que vocês façam o dever de casa agora, tá? Lá no livro do Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, tá? Tem um vocabulário lá. E nesse vocabulário lá nós temos as analogias explicadas, tá? Então, peguem essas expressões lá, tanto em português como em latim, tá? Analogia fide, pode vir a analogia da fé, analogia escritural e analogia das escrituras, tá? E vejam essa diferença lá para o Alistair McGrath, tá bom? Professor, também tem a obra do Bransborn também, que ele fala lá na introdução, na página 34 do PDF, e 35 também. Aí ele fala da regula fide, que é a regra de fé, analogia fide, analogia de fé, e da analogia escritura. Isso. Mas de via de regra é isso. Para o Lutero, tá? Mas óbvio que vocês vão pegar o conceito certinho lá, que eu não lembro de cabeça agora, tá? A hermenêutica bíblica ela é feita com as escrituras e com a fé do leitor. Já para Calvino, é as escrituras e somente as escrituras. Nem a fé entra no jogo, porque a fé pode ser falha, tá? E a minha fé falha não pode macular as escrituras, tá bom? Mas o conceito é bom que vocês decorem, é bom que vocês lembrem. Então, anotem aí. Ver lá no vocabulário, ao final do livro do Alistair McGrath. Eu já pedi para vocês decorarem aquele vocabulário lá, né? Mas mais mestre, assim, a diferença que eu vi aqui é a questão de que Martim Lutero, ele cria. Então, o crer tem a ver com essa fé. Sim. Então, o reconhecimento, ele cria que somente a Bíblia deveria ser o dogma, né? Ou seja, somente a Bíblia. Então, ele cria naquilo. Então, através dele crer, é por isso que ele dá o nome de analogia fide. Mas ele cria que o único dogma deveria ser somente a Bíblia. Mas é através da fé. Já o Calvino, ele deu o passo definitivo, apresentando como alternativa o princípio da analogia escritura. Aí nenhuma declaração isolada ou passagem obscura de um livro pode revogar uma doutrina que é claramente estabelecida por muitas passagens. Então, ele dá o passo definitivo para estabelecer somente a escritura, né? O João Calvino. Então, via de regra é isso. A analogia escritura, eu analiso a escritura com a própria escritura, tá? E quando eu vou para o Calvino, né, o fato de eu dizer que as escrituras são inspiradas, eu vou interpretá-las com a minha fé, já há um risco de eu macular a interpretação. Isso aí. Já há um risco de eu cometer erro, dizer aqui, ó, só a escritura, mas eu entendo assim, que é o que acontece hoje, né? Porque todos os protestantes alegam ser só a escritura, não é isso? Porém, todos os dias no Brasil surgem 20 e poucas novas denominações. E cada um está saindo para criar uma nova denominação, um novo ministério, baseado em uma falha interpretativa que ele encontrou ali. Mas não estão todo mundo analisando as mesmas escrituras? Sim, mas um vem com... É porque eles não viveram em outro tempo, né? Mas provavelmente se eles tivessem mais tempo para desenvolver isso, né?
nós tivemos na história o racionalismo, que era aquela ideia de que a razão está acima de todos, né, o René Descartes. Depois nós tivemos o empirismo, dizendo que a razão, por si só, ela pode falhar. O que vale são os nossos sentimentos e emoções. Então, seria o empirismo. E depois nós tivemos, acho que foi o Kant, né, que escreveu uma obra chamada Crítica à Razão Pura, em que ele critica a ideia dos racionalistas de acreditarem que a razão é pura. Eu vou acreditar na razão porque a razão é mais intelectual do que os sentimentos. E o Kant dizia, não, as tuas razões podem te enganar. Você pode ser o mais racional possível, mas a tua razão vai calcular errado, porque ela tem pressupostos, ela tem preconceitos, ela pode te enganar. Então, se a razão pode nos enganar, a fé também pode nos enganar. Tá? Não a fé salvífica, mas a fé é o crer, né? Então, há sérios riscos e há sérias distorções bíblicas, tá? da boa hermenêutica, cometida por algumas denominações, por algumas seitas, por alguns grupos religiosos, que abrem a Bíblia, interpretam a Bíblia, mas eles estão indo na analogia fidei, tá? Ou seja, eles estão usando só a Escritura, sem colocar nada de fora, mas contaminados pela sua fé. Então, óbvio que o Lutero não esperava essa contaminação, né? Mas o Calvino previu que poderia acontecer essa contaminação, falou, não, o só a Escritura é só a Escritura, nem minha fé é para entrar, tá? Agora, óbvio, né, pessoal? É uma outra discussão para outro momento, se é possível nós analisarmos qualquer documento e qualquer fato sem as nossas predisposições. Talvez, se o Calvino tivesse mais tempo para desenvolver isso, ou alguém com mais argumento para questioná-lo, ele dizer o seguinte, o Calvino, não tem como, tá, nós analisarmos as Escrituras somente com as Escrituras. Nós sempre vamos para as Escrituras com os nossos pressupostos, com a nossa criação, com as nossas crenças, com as nossas limitações, e nós tentamos ser imparciais. Não sei se conseguimos sempre ser, tá? Mas foi boa essa colocação que vocês fizeram aí da analogia fidei e da analogia das Escrituras, tá? O Eduardo colocou aqui, Calvino deu o passo definitivo apresentando como alternativa o princípio da analogia escritura. Segundo Osborne, ao citar a analogia escritura, afirma que as doutrinas não devem ser formuladas em cima de uma única passagem, mas, ao contrário, deve resumir tudo que as escrituras afirmam sobre o tema em questão. Ou seja, se eu tenho uma fé, e esse era o medo do Calvino, e eu vou para o texto e vejo que aquele texto está fundamentando a minha fé, mas eu não devo parar por ali, eu devo consultar aqui outros textos para ver se realmente é aquilo que eu quero que seja. Ou se eu me enganei, tá? Ou se eu me enganei. Ok? Então, analogia fidei, Lutero, analogia escritura, Calvino. Okay? O que é que você precisa lembrar do Calvino para a prova, pessoal, que tem caído nos últimos anos? Embora a gente tente aprofundar para pegar algo mais complexo ali, mas o que caiu nos 2 últimos anos foi o Tulip. Tá? O acróstico Tulip tem sido cobrado e foi cobrado nos últimos anos aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o Tulip? O que é o T do Tulip? Alguém explica, por favor. Total depravação. Total depravação, o que significa, Sidney? Total depravação, que o homem está perdido, que o pecado o afetou completamente em todas as áreas do seu ser. Desde Augustinho, na luta contra Pelágio, já vem esse debate, né? Onde a gente consegue ver que, durante a reforma, eles retomam, né, essa comparação e faz essa distinção, né? Beleza, então a depravação total é a crença de que, no processo salvífico, o homem está totalmente depravado. E se o homem está totalmente depravado, eu não devo esperar nada do ser humano. Porque ele está totalmente depravado. Tá? Ou seja, a iniciativa no processo de salvação tem que ser de quem? De Deus. Tá? E aí nós vamos ter 2 vertentes. Aquele que acredita que Deus é a iniciativa, mas depois tem uma participação humana, que é o sinergismo, uma junção de forças, sinergia. Deus faz a parte dele, o Jorge faz a parte dele, e os 2 juntos conquistam a salvação, sinergia. E no pensamento calvinista nós temos o monergismo. Só um agente no processo de salvação, que é Deus. Tá? Então o pecador, ele está totalmente depravado, então não tem como pedir para ele ajudar. Morto, me ajuda aí. O morto vai te ajudar? Não vai, ele está morto. Tá?
Então, a depravação total seria isso. O que seria o U do tulipe? Claudio Castro, fala comigo. O que é o U do tulipe? Eleição incondicional? Eleição incondicional. Onde está o U? Incondicional em inglês é com U. Beleza? Incondicional, tá? Então, a eleição é incondicional por motivo óbvio. Se o homem está morto e totalmente depravado, a eleição tem que ser incondicional. Por quê? Porque se eu pedir alguma condição para o homem ser salvo, ele não vai cumprir. E por que ele não vai cumprir? Porque ele está totalmente depravado. Então, uma coisa complementa a outra. Se o homem está totalmente depravado, não tem como eu pedir condição para ele, porque ele está morto. Então, a eleição tem que ser incondicional, porque se eu pedisse condição, ele não cumpriria. Tranquilo? Esse U é bom para derrubar a galera, porque o U é em inglês, tá? Pergunta qual é o U e tem lá a alternativa eleição incondicional. Não tem nem U aí no meio, tá? Mas lembre-se que o U, em inglês, inconditional, é com U. Beleza? Vamos lá. O L do tulipe. Renan, fala comigo, Renan. O que é o L do tulipe? Vai ser a questão 47. Passa ou não passa? L do tulipe. Expiação limitada. O que significa? O que significa expiação limitada? Jesus morreu na cruz por quem? Pelos eleitos. Somente pelos eleitos. Tá? Então, a expiação limitada, uma coisa limitada é uma coisa que não está à disposição de todo mundo. Tá? Ela é limitada. Tá? Ou seja, o sacrifício na cruz de Jesus não foi por todos, foi apenas pelos eleitos. Tá? E por que o sacrifício foi apenas pelos eleitos? Porque se Jesus tivesse morrido por todos, e nem todos serão salvos, Jesus teria falhado nos que se perderão. Tá? Logo, como não é admissível que Jesus falhe, então Jesus não falhou, porque ele não morreu por todos, morreu apenas pelos eleitos. Ok? Muito bem. Então, o T é depravação total, o U é eleição incondicional, o L é expiação limitada. Tá? Isso aí, Renan. É isso aí. Pelos eleitos. Morreu só pelos eleitos. Vamos lá. O I, Rodolfo. Rodolfo de Rio Grande do Norte. O que é o I do tulipe? Rodolfo, Rio Grande do Norte. O Germano, São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do país. É São Gabriel da Cachoeira ou Tefé? Eu sempre confundo, Germano. É São Gabriel da Cachoeira, né? Vamos lá, o I do tulipe. Viviane, o I do tulipe. Graça irresistível. Graça irresistível. Irresistible grace. Tá? O I é graça irresistível. Então, vamos lá no raciocínio do Calvino. O ser humano está totalmente depravado, beleza? Então, a eleição tem que ser como? Incondicional. E por que tem que ser incondicional? Porque se eu pedir condição, ele não vai cumprir. Aí, Jesus morreu por todos? Não, só pelos eleitos. Se ele morreu por todos, ele falhou. E como eu não admito que ele falhou, ele morreu só pelos eleitos. Então, a expiação é limitada. E se Jesus morreu pelo Joãozinho, pelo Jorge? Jesus morreu pelo Jorge Batista, lá de Recife, pessoal. Então, se Jesus morreu pelo Jorge, o Espírito Santo tem que tocar no coração do Jorge de que forma, pessoal? Irresistível, porque senão o sacrifício de Jesus ia ser em vão. Se Jesus morreu pelo Jorge e o Jorge não for salvo, Jesus morreu à toa. Então, o Jorge tem que ser tocado de uma forma irresistível. Beleza? E o último do tulipe é o P. Eduardo, o que é o P? Perseverança dos santos. Pronto, esse aí é o fechamento com chave de ouro, tá? Porque se o homem estava morto, se o Jorge estava morto nos seus delitos e pecados, tá? Andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele era filho da ira, como os outros também são. Mas Deus lhe deu vida, ele vos vivificou, ele vos deu vida. Não vou falar vivificou porque é o meio da revista corrigida. Vou falar deu vida, porque é o meio da revista atualizada e a nossa prova
Não vai falar vivificou, vai falar deu vida. Vivificou é quando você está meio fraco, fortalece. Agora, deu vida porque estava morto, tá? Então, o Jorge estava morto nos delitos e pecados, e aí Deus o elegeu de forma incondicional, porque se Deus pedisse alguma condição para o Jorge, ele não iria cumprir, porque ele estava totalmente depravado, tá? Aí Jesus morreu pelo Jorge, obviamente, né? Expiação limitada, não pelo Joãozinho, só pelo Jorge. Depois, falta o quê para o Jorge ser salvo? Ser tocado. Mas se ele for tocado de forma resistível, ele resistirá. Então ele tem que ser tocado de que forma? Irresistível. Mas o que adianta Jesus ter feito tudo isso pelo Jorge e ele se desviar depois? Então tem o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Tá? Se o Jorge foi salvo, Jesus morreu por ele, ele foi tocado de maneira irresistível, ele não pode se afastar e se desviar. Perseverança dos santos. É a confiança que o Jorge tem, não nele, mas em Deus. Ele perseverará até o fim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Quer dizer que eu estava totalmente depravado, mas eu fui eleito incondicionalmente. Depois, ele me deu aí uma graça irresistível, que eu não consegui resistir, apesar que eu não tinha nem escolha, né? Porque se é irresistível, eu não tive escolha. Ele que me escolheu. Diante dessa graça irresistível, quer dizer que ele houve uma expiação que é limitada, que não foi para qualquer um, mas foi exatamente para mim. Para você. Para mim, depois, os outros eu não sei, mas para mim houve essa expiação limitada, né? Eu estou dentro dessa expiação limitada e, por fim, com certeza, meu nome já está escrito no livro da Bíblia, porque se tudo isso aconteceu, então há de se saber que eu vou perseverar até o fim, né? Então, pronto, já estou no céu. Jorge, se cair um dos 5 pontos do calvinismo, você vai acertar. E vai cair, vai cair. Fechou então, meu amigo. Agora que o Jorge já sabe que é um predestinado, prossigamos. Vamos lá. Bem-vindos aí. Mais 2 predestinados entrando aí. Então, o predestinado Wesley chegou na área, agora aí o Pedro Lins também está predestinado também a assistir essa aula. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte. Só lembrando, Jorge, que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Beleza? Nenhum do que o Pai me der, eu lançarei fora. Nenhum dos que o Pai me der. Beleza? Todas as coisas foram feitas para seus determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Beleza, Jorjão? Está tudo predestinado. O Eduardo está dando glória ali, meu amigo. Meu Deus. Vamos lá, pessoal. Até domingo é Calvino. Esquece Armínio. Lembra do Armínio só segunda que vem. Até aquele que vai passar na prova já está predestinado. Não é esforço humano, não, porque isso é algo sobrenatural que vai acontecer. Não, é esforço humano, mas já está predestinado. Não tem esforço humano. Tem uma qualificação para o cargo. Ah, é? Se estudar não é predestinação, pô. Como é, Thiago? Se estudar não é predestinação. Concordo, Thiago. Mas quem vai passar está predestinado a estudar, a aprender e a passar. Não, o aprender aqui é para usar diariamente, seja como capelão, seja na igreja, mas o predestinado já foi escolhido por Deus desde a eternidade. Então, nem se preocupe, nem se aperreie. O que há de ser, será. Se eu fosse você, eu ficava em casa, viu? Porque eu já estou sentindo que eu fui escolhido. Rapaz, é como diz aquele salmo, o que será, será, quem viver, verá. É um salmo, eu nem lembro se é um salmo. Sei. Então, vamos lá. É a graça comum, né? A graça comum, Jorge. A graça comum, eu não lembro nem quem foi que compôs. O que será, será, quem viver, verá. Não sei se é um salmo, se foi Davi, foi Moisés. Mas graça comum vai cair também, então se liga aí que a habilidade que Deus dá, mesmo para ímpios, em fazer coisas boas, é a graça comum, tá? De acordo com o N. Gruden. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Brincadeira da parte, Tulipe, eu acredito que tá já no sangue de todo mundo, tá? Nos 2 últimos anos veio cobrando conceitos relativos aí ao João Calvino, e a gente acredita que, por serem presbiterianos os autores da nossa prova,
tá? Nós teremos, mais uma vez, alguma coisa relacionada a isso. E eu espero Ô, que tenha. professor, o senhor está escutando muito Graça Comum, né? Bruno e Marrone. O que É será? Bruno Marrone, né? Será. Quem viver, verá. É Bruno Marrone. Pois é, rapaz. Graças a Deus que deu habilidade Quem aos viver, verá. compositores, O que né? será, será. Agora, para acertar essa questão, é só lembrar do Bruno Marrone. Pronto. Pronto. Pessoal, vamos lá então. Na página, aqui nos comentários, depois da página 177 do PDF, acho 177, 178 ali, ele vai dar mais detalhes sobre as institutas da religião cristã, tá? Falando sobre os 4 volumes. O volume 1 das institutas fala sobre o conhecimento de Deus, o Criador. Depois, volume 2, o conhecimento de Deus, o Redentor. Volume 3, o modo pelo qual recebemos a graça de Cristo, seus benefícios e efeitos. E o volume 4, os meios externos pelos quais Deus nos convida à sociedade de Cristo. E onde Calvino fala, nessa parte final, sobre igreja, sobre sacramentos, sobre o governo civil. Então, as institutas da religião cristã não era bem uma teologia sistemática como a gente está acostumado hoje, tá, pessoal? Era meio que um manual bíblico de como você interpretar as escrituras, tá? Então, não espere, ao ler as institutas, você não vai ler agora, antes da prova, mas no futuro, tá? Não esperem ler um manual como nós temos hoje, tá? Era meio que um guia para as pessoas lerem as escrituras e o João Calvino vai orientando ali, tá bom? Inclusive, lá no volume 3, é onde ele falará mais especificamente sobre predestinação, tá bom? Então, perceba que, pelo que eu calculei aqui nesse formato que nos foi apresentado, as institutas têm 18 capítulos. E só em um desses 18 capítulos é que é falado sobre predestinação, tá? Mas quando você fala aí, você conhece João Calvino? A pessoa vai falar o quê? Predestinação. Óbvio, ele defendeu a predestinação, tá? Mas ele falou sobre diversos outros assuntos, sobre dons, sobre escritura sagrada de modo geral, sobre o governo civil, sobre o governo da igreja, como que a igreja deve ser administrada, tá? Sobre disciplina. Então, ele escreveu sobre muitas coisas. Mas, hoje em dia, né, o que a pessoa conhece são só os cortes de internet, então, Calvino, para eles é só predestinação, tá? Então, é possível você até discordar de Calvino e ler os escritos de Calvino, tá? Discordar de Armínio e ler as obras de Armínio. Eu acho que essa é uma habilidade que nós precisamos ter, nós, teólogos, como que eu posso dizer assim, equilibrados, tá? Que a ideia não é amaldiçoar alguém porque discorda de alguma coisa. Até porque a gente já conversou sobre isso, né? Se for discordar de um detalhe que a pessoa fez na vida, a gente não vai mais ler nada que Abraão falou, nem que Davi fez, porque eu discordo de algumas coisas que Davi fez na vida dele, tá? E todos os demais, tá? Com exceção de Jesus. A gente vai ter que pegar só aquela Bíblia que tem a marcação lá das palavras de Jesus em vermelho e rasgar todo o resto, né? Que seres humanos cometem erros, ok? Muito bem. No livro físico, Pedro, nós estamos agora na página 219, tá? Nós vamos ver ali que o Calvino escreveu comentários bíblicos, tá? A ideia aqui do Timothy George é falar que o João Calvino, ele não escreveu só sobre predestinação, ele escreveu sobre diversas outras coisas, tá? Ele fez comentários bíblicos, tá? Ele escreveu sobre sermões, fez muitos sermões, tá? Eu tenho um livro aqui de sermões do João Calvino, depois posso mandar para o Jorge pregar lá na igreja dele, sermões de Calvino, certo? Folhetos e tratados. Folhetos e tratados também ele escreveu muito, ok? Então, cartas, escritos litúrgicos e catequéticos, tá? Então, o objetivo desse capítulo aqui é deixar claro que João Calvino escreveu sobre quase tudo, tá? Óbvio que algumas coisas ganharam proeminência nos nossos dias, tá? Mas ele escreveu sobre muita coisa, sobre muitas outras coisas, beleza? Muito bem. A perspectiva de Calvino, então, pessoal, é uma perspectiva, o Timothy George vai gastar aqui algumas páginas para dizer o seguinte, olha, Deus é muito grande e poderoso, tá? Ou seja, a palavra que você vai lembrar para a sua prova, desse Deus grande e poderoso, é a palavra soberania. Soberania. Deus é soberano, é uma palavra que você vai guardar aí no coração, tá? Soberano, tá? A soberania de Deus. O que é um ser soberano? É um ser que não pode ser questionado por nada nem por ninguém, ok? Então, uma característica de Deus é justamente a soberania, tá? E é dessa soberania que decorre todas as outras impressões de Calvino, tá? Sobre a salvação, sobre a predestinação,
sobre a providência. Tudo decorre dessa soberania. Então, guardem essa palavra. Para Calvino, Deus é soberano, tá? Ou seja, soberano para os paulistas aí, não é só o tricolor paulista que ganhou o Campeonato Mundial em 2005, ganhou o Campeonato Brasileiro em 2006, em 2007, em 2008 e ganhou o título de soberano porque ele ganhava tudo, tá? Soberano, Deus é soberano porque ele faz o que ele quer, tá? E essa expressão de soberania é vista desde o Antigo Testamento, tá? Quando Deus falava, eu sou o Deus que firo e saro, eu mato e eu faço viver, né? Não há ninguém que possa resistir à minha vontade. Então, Deus é soberano. Óbvio que para os teólogos de linha calvinista, essa soberania será muito mais esclarecida e demonstrada e exemplificada na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, tá? Por que ela vai ser demonstrada ali? Porque, abre aspas para Paulo, tá? E Rebeca estava grávida de gêmeos, abre parêntese, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Fecha parênteses. Tá? Ainda no ventre, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Aí Paulo, usando o método que ele faz a pergunta e ele mesmo responde, como é o nome do método? Diatribe. Diatribe, tá? Usando o método diatribe, de imaginando perguntas do interlocutor, tá? E ele mesmo já respondendo, tá? Anotem aí diatribe, porque já caiu, pode cair novamente, tá? Esse método de estar sozinho, a maioria das cartas ele estava preso, ele tinha que inferir, que deduzir qual possível pergunta seria feita. Então, nessa possível pergunta, ele diz o seguinte: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus ao escolher um bebê no ventre da barriga ainda? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ou por acaso pode o barro perguntar para quem, o vaso perguntar para quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder para pegar o barro e do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro vaso de desonra? E o que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua força e demonstrar o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de manifestar em nós os vasos de glória, a sua benignidade, a sua bondade. Portanto, já não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Esse texto de Romanos 9, que eu falei aqui com algumas ressalvas e possivelmente alguns errinhos, tá? Ele demonstra para nós a soberania. O oleiro pega o barro e ele faz um vaso para enfeitar a casa e outro para quebrar. E tu não pode fazer nada, barro, porque tu é só um barro, não questiona o oleiro. Então, soberania é Deus fazer o que ele bem deseja, o que ele quer, e ele faz. Tá bom? O próprio Paulo alega que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí não adianta, meu amigo, mandar o grande pregador Jorge convencer Faraó. O Faraó está endurecido por Deus. Não adianta mandar o grande pregador Renan Daniele pregar, o Renan, certo? Não vai dar certo. Não adianta mandar nem o pentecostal Rodolfo, cheio do fogo e do poder de Deus, para convencer o Faraó. Sabe por quê? Quem endureceu o Faraó foi Deus. E para quê? Para demonstrar o poder. Porque se Moisés chega e diz, Faraó, libera o povo, beleza, vai. Que graça teria? Agora, quando Deus endurece o coração de Faraó, vem 10 pragas, Mar Vermelho se abre, o pessoal passa pelo meio. Ficou uma festa muito mais bonita, uma história muito mais bonita, para Deus no futuro dizer, eu sou Deus que te tirei do Egito com mão forte. Deus é soberano, viu, Jorge? Glória. Eu sei que se cair alguma questão do livro de Romanos, do capítulo 1, pelo menos até o capítulo 11, eu vou acertar, né? No início, ali no capítulo 1, eu sei que os judeus não tinham salvação. No capítulo 2, os gentios não tinham salvação. No capítulo 3, ele embarca alguma coisa ali entre os dois aí com a possibilidade. No capítulo 6, é algo que vê a graça de uma forma, né, abundante e assim vai. Irresistível. Irresistível, é isso aí. Rapaz. Mas dentro dessa soberania,
dentro dessa soberania, Deus precisa se revelar a nós, que somos falhos e pecadores, tá? E como que Deus se revela a nós? Guardem essa expressão aí, pessoal. Revelação acomodada. O que significa a revelação acomodada, que está na página 224 do livro físico? Quem tiver no PDF, avise qual a página que está a revelação acomodada do físico. Tá? Revelação acomodada é Deus pegando uma verdade gigantesca do mundo espiritual e acomodando ela numa caixinha para que eu e você consigamos entender. Tá? Então, quando Deus pega uma verdade eterna e coloca nas letras humanas, tá? Para que nós possamos compreender, Deus está usando uma revelação acomodada. Deus está usando uma acomodação. Eu pego uma verdade, continua sendo verdade, porém uma verdade acomodada. Adaptada, tá? Quando o seu filho de 3 anos, de 4 anos, pergunta de onde vêm os bebês, você fala a verdade, não minta, mas é uma verdade acomodada àquilo que a criança pode entender, tá? Papai casou com a mamãe e veio o bebê, veio você, meu filho, tá? Não, você não está mentindo, mas é uma verdade que você está acomodando, tá? Para a maturidade daquela criança. Então, a revelação acomodada é Deus falando de coisas eternas para nós que somos falhos, errantes, pecadores, caídos, com o nosso cérebro caído pós-queda, tá? E mesmo assim, nós conseguimos entender quem é Deus. Isso só pode ser pela graça, isso só pode ser pela misericórdia, isso só pode ser pela soberania de Deus. Né? Revelação acomodada. Todo mundo entendeu a revelação acomodada? Deus adaptando ao nosso nível a verdade, sem deixar de ser verdade. Okay? Não é mentira a Bíblia, não é mentira a revelação bíblica, ela é a verdade, porém acomodada ao nível que nós possamos compreender. Pode ser até significado pelo antropomorfismo, né? Isso que algumas formas de Deus se revelar por meio de... O antropomorfismo, o zoomorfismo, né? Debaixo de suas asas estarei seguro, né? A forma de compreender as penas, né? Então, esses antropomorfismos, zoomorfismos, hipérboles, metáforas, comparações, todas essas parábolas de Jesus, parábolas, são formas de acomodação. São formas de Deus pegar uma verdade sempre eterna, uma verdade imutável, uma verdade que está além da nossa capacidade e acomodando de uma forma simples para que a gente possa compreender. Gênesis de 1 a 2 também, né, de repente, em relação à criação, que foi de uma forma bem simplificada, que está ali em Gênesis 1 e 2, é uma forma de acomodação, é uma forma de tentar fazer a gente entender algo que é muito mais complexo. Pode ser, pode ser. Então, Gênesis de 1 a 11 pode estar cheio de linguagem de acomodação para que nós possamos compreender. É uma possibilidade, tá? Mas lembrando, tá? Cuidado, porque essa ideia da acomodação, ela pode facilmente descambar para o liberalismo teológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O fato de dizer que a revelação foi acomodada, ela é um conhecimento verdadeiro de Deus numa linguagem mais simplificada, tá? Mas é um conhecimento verdadeiro, tá? Não é um conto, não é um mito, é a verdade adaptada para nós, tá? Para o Calvino, e para os reformadores de maneira geral, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Então, isso aí não há o que discutir para os reformadores. Não tinha essa ideia dos teólogos liberais, tá? Que a palavra se torna a palavra de Deus, ou de que a palavra contém que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou qualquer outra expressão nesse sentido, tá? A Bíblia é a palavra inspirada por Deus, tá? E o termo em grego para inspirado vai ser theopneustos, tá? Soprado por Deus, tá? Inspirado por Deus. Cuidado só com a expressão theopneustos, porque a maioria dos teólogos, dos autores, usam theopneustos como inspirado por Deus. Já o N. Gruden, que também está na nossa bibliografia de ambos os concursos, do Exército e da Aeronáutica, ele usa a expressão theopneustos para soprado por Deus, tá? Expirado por Deus, tá? Enquanto todos interpretam a maioria como inspirado por Deus, o N. Gruden chama expirado por Deus. E me parece que a interpretação do Gruden faz até mais sentido, né? Porque Deus, ele não inspira, ele inspira os homens, né? Então, vamos lá.
Quando eu digo que a palavra é inspirada, é da perspectiva humana. Paulo escreveu inspirado por Deus. Deus coloca nele o que deveria ser escrito, tá? Quando eu digo que a palavra foi expirada por Deus, eu estou na perspectiva de Deus. Deus expirou, Deus soprou, saiu de Deus, tá? Então, tanto inspirado quanto expirado está certo. Interpretação teopneuta. Só que inspirado, já na perspectiva humana, Paulo foi inspirado, Isaías foi inspirado, tá? Já eles foram, a palavra veio de Deus de forma expirada. Não sei se ficou confuso, tá? Mas eu estou querendo dizer que a expressão teopneustos, soprado por Deus, pode vir inspirado na sua Bíblia, ou pode vir expirado, tá? O Gruden traduz como expirado, tá? Será que em relação a inspirado seria por termos o Espírito Santo já dentro de nós e já termos, né, Deus? É um pouco complicado, mas inspirou por meio do Espírito Santo que já está dentro de nós. Mas aí não seria inspirado, né? Na verdade, inspirados são os autores dos manuscritos, né? Dos autógrafos. No caso, Paulo, Pedro, João, eles foram inspirados, tá? Deus expirou, os autores humanos foram inspirados e nós, hoje, quando vamos ler, somos iluminados, tá? Aí a pergunta é se que eu penso, Deus expirou de fora para dentro ou de dentro para fora? Pois é, expirar é sair, o prefixo ex em grego é sair. Não. Então, sai de Deus, entra no autor bíblico, tá? Então, essa que é o expirado e inspirado. Não, mas eu levando em consideração que o Espírito Santo esteja dentro, né, da pessoa, entendi. e Deus expirando pelo Espírito Santo, vamos dizer assim. Entendi. Eu trouxe essa pauta aqui só para vocês saberem que se vinha inspirados, como vocês estão acostumados, né, a ler como inspirado, lá em Timóteo, provavelmente na Bíblia de todos nós está inspirado, acho que só na King James que está inspirado. Eu acho que nem na King James está inspirado. E toda a escritura é divinamente inspirada, né? Divinamente inspirada. Eu acho que quase todas as versões em português trazem como inspirado, tá? Mas, enfim, vocês entenderam o que isso quer dizer, né? Sim. A Bíblia é a palavra de Deus revelada em linguagem humana. Então, ele está só repetindo aqui aquela ideia da acomodação. A Bíblia é a palavra de Deus, porém, ela está revelada em uma linguagem humana acomodada para que a gente possa compreender, tá? Porém, pessoal, o Calvino vai ter uma treta com alguns livros, tá? Calvino rejeitava a pseudonímia de 2 Pedro. Ele defendia a tese de que um dos discípulos de Pedro tinha escrito a carta, seguindo a instrução de Pedro, o que explicaria as diferenças estilísticas em direção a 1 Pedro. Pessoal? Silvânio, o manuense. O que ele alega? 1 Pedro e 2 Pedro, tá? E a maioria dos especialistas em grego confirmam essa diferença. Há uma diferença de estilo muito grande, tá? Enquanto 1 Pedro foi escrito de maneira rude, tá? E aqui que nós vemos uma questão da inspiração interessante. A personalidade do autor está no texto, tá? Ele era rude, ele era meio grosseiro para escrever, mas o fato do jeito agressivo que ele escreve, o rude, não tira a inspiração do texto, tá? Só que 2 Pedro é muito mais de alguém muito mais erudito, como se alguém muito mais culto tivesse escrito, tá? Por isso que há os questionamentos sobre 1 Pedro e 2 Pedro não terem sido escritos pela mesma pessoa, tá? Calvino levanta essa situação e depois a teologia liberal, a crítica textual, vai trazer essa ideia de que 2 Pedro não teria sido o mesmo autor, tá? Muito bem. Então, pessoal, o que os especialistas em grego conservadores alegam é que provavelmente foi escrito em um espaço de tempo e Pedro aperfeiçoou-se, tá? Pedro aperfeiçoou-se. Provavelmente, se você pegar um caderno seu aí, lá quando você estava terminando o ensino médio, há 10 anos atrás, e ler um texto que você escreveu, você vai ficar envergonhado, talvez, do que você escreveu. Sim ou não? Vocês mudaram nos últimos 15 anos ou não? Uma redação que você escreveu no ensino médio, há 15 anos atrás, é no mesmo nível da redação que você faz hoje, com o seu conhecimento de mundo de hoje? Não. E se alguém pega um escrito seu, escrito do Felipe Gomes, de 2005, escrito do Felipe Gomes, de 2024, sem data, e vai ler daqui a 100 anos, você não pode ter sido a mesma pessoa. Está escrito aqui que é do Felipe, mas esse aqui está bem mais rude, esse aqui está bem mais erudito. Vocês concordam comigo que um lapso de tempo pode ter alterado o estilo da mesma pessoa? Então, essa é a teoria que nós acreditamos. 1 Pedro e 2 Pedro foram escritos por Pedro.
num lapso de tempo que fez com que ele se aperfeiçoasse sua escrita. Simples assim. Tá? Muito bem. A Bíblia Segunda Pedro é antelogomena, não é isso? Antelogomena. Os livros que foram questionados no cano são chamados de antilegomena. Segunda Pedro, acho que inclui ele também. A Bíblia é confirmada ao crente pelo testemunho interior do Espírito Santo. Então, João Calvino, tá? Ele é conhecido nos meios teológicos como o teólogo do Espírito Santo. Ele escreveu muito sobre o Espírito Santo, tá? Então, guardem essa expressão, tá? João Calvino dava muita ênfase ao Espírito Santo, especialmente nessa ideia da iluminação, tá? E também nessa questão aqui que nós estamos vendo agora, que é a parte de confirmar um texto como inspirado, tá? Se você lê um texto, por exemplo, de Macabeus, tá? Você vê que é um livro legal, está contando uma historinha legal, mas você não sente a mesma, como que eu poderia dizer, sacralidade do texto que quando você está lendo, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Gálatas, ou o Evangelho de João, tá? Ou o livro de Apocalipse. É como se você estivesse lendo qualquer outro livro, tá? Enfim, aquele sentimento de estar lendo um livro sagrado, inspirado por Deus. O Calvino diz que essa falta desse sentimento é uma demonstração de que aquele livro provavelmente não é inspirado, tá? Então, o Espírito Santo confirma conosco os livros inspirados, é a tese do João Calvino, beleza? Um testemunho interior, que aquele livro é inspirado. Quem tem o Espírito Santo teria esse testemunho de acordo com ele, tá? Enfim, ele alega nas Institutas, né, que a nossa alma se deleita ao ouvir, ao ler e ao pesquisar nas Escrituras Sagradas. Esse mesmo sentimento não há quando eu vou ler outro tipo de texto. Okay? Muito bem. Dentro ainda da teologia do Calvino, o Deus que age, tá? Esse Deus que age, Deus age de forma a demonstrar as suas pessoas ou hipóstases, tá? Como um Deus triuno, tá? Triuno, sacra trinitas, ou seja, a Trindade, tá? Zwingli destacou demais a Trindade, tá? Que há muito tempo era um tabu, desde os concílios, tá? O pessoal tinha medo de tocar no assunto de Trindade. Calvino vai ser alguém que vai escrever, vai pregar e vai falar muito novamente sobre a Trindade. É o Deus Trino, Deus Triuno, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, deixa eu ver quem tem mais para destacar nessa ideia do triuno. Ele defende, né, o João Calvino, nas Institutas, a ideia do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já havia naquela época quem questionasse, né, o batismo em nome das três pessoas da Trindade. Tá? Hoje em dia nós temos várias denominações aí que fazem o batismo apenas em nome de Jesus. Não sei se você já conhece algum, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bem, acho que é isso. Lá nas Institutas, Calvino vai dedicar um tempo também para falar sobre a criação, tá? Ele vai chamar de teologia natural ou teologia da natureza, tá? Onde ele vai trazer ali detalhes sobre a criação, tá? Nessa parte da criação, dessa teologia natural, pelo que eu percebi aqui, eu não vi, o que ele fala ali é o óbvio, que a gente acredita, tá? Não tem nada ali que possa ser cobrado em prova algo polêmico. Se for cobrado, você vai acertar. Lembra daquilo que a gente falou, corrigindo lá na correção da prova? Quando você não lembrar de algo na prova, tá? Se for algo relacionado aos reformadores, o que você vai fazer? Você vai olhar para as questões e vai dizer o seguinte: qual dessas alternativas que eu pregaria no meu púlpito? Qual dessas alternativas aqui que tem algo que eu não me envergonharia de defender? E é essa alternativa que você vai. Beleza? Naquela que você tem convicção que é a mais ortodoxa. Na dúvida, vai na mais ortodoxa. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Outra palavra muito importante para o João Calvino é a palavra providência. Ele vai gastar algumas páginas aí falando sobre a providência. Em suma, pessoal, em resumo, o que é a providência para João Calvino? A providência para João Calvino é Deus usando a sua soberania. Vou repetir. A providência para João Calvino é Deus colocando em prática a sua soberania. O que é a providência? É Deus providenciar todas as coisas, é Deus prover, tá? É Deus que sustenta.
É o Deus não só o criador, mas também o provedor. Ele não é só o Logos que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele também é o Logos sustentador. Ele também é o Logos que sustenta. É ele que criou os mares. Foi ele que criou os mares. Mas é ele que faz o mar vir até a praia e voltar. Tá? Lá em Copacabana, onde a Viviane não sai de lá. Tá? Então, lá na praia de Boa Viagem, onde Jorge Batista não sai de lá. A diferença é que a Viviane pode mergulhar em Copacabana e o Jorge não pode mergulhar em Boa Viagem. Certo? Porque senão o tubarão pega. Mas, quando você está ali na beira da praia, você consegue ver a praia, a água vindo e voltando, e você sabe que a água virá só até ali e voltará. Por quê? Há um Deus que criou e há um Deus da providência que cuida de cada detalhe. Tá bom? Então, Deus não é alguém que assiste um filme sem saber o que será a próxima cena. Deus é alguém que assiste o filme porque ele escreveu o roteiro do filme, ele dirigiu o filme, ele escolheu os autores do filme, logo ele não se preocupa no momento de tensão. Sabe por quê? Porque ele sabe que logo a coisa vai resolver, porque ele escreveu o filme. Tá? Isso é motivo de nós nos alegrarmos muito, Jorge. Porque na hora que você está preocupado na sua vida, aquela cena do filme que você está preocupado, Deus não está preocupado no trono. Porque antes de você nascer, todos os teus dias foram escritos no livro. Fala, Jorge. Rapaz, eu queria que alguém me lembrasse aqui uma coisa que você mandou lembrar, né? Anotar. Quem é a mãe da providência? A mãe da providência. Ficou esse texto aqui na minha mente, mas eu não estou conseguindo lembrar. Quem foi que cunhou? A mãe da providência é alguma coisa. Lembra disso? O Sidney deve lembrar, Sidney. Fala aí, Sidney. Eu não lembro, não, rapaz. Mãe da Providência. Eu não sei, foi ele que cunhou isso aí. Agora foi um termo que ele disse, a mãe da providência. É a mãe da predestinação é a providência. Ah, isso aí, ó, tá vendo agora? Foi isso Eu mesmo. sabia que eu estava esquecendo. Eu vi que era esse lapso aqui na minha memória. Como é? Repete aí. A mãe da predestinação é a Providência. Dá um gole aí, A irmão previdência não, né? A providência, né? É a Providência. Eu entendi previdência aí. A predestinação é Deus agindo na providência. Tá? Então, A mãe da providência. lá em Isaías 64, eu acho, Jorge, diz o seguinte: eu sou o Deus que escreve o fim das coisas antes do começo. Tá? Então, ou seja, no momento em que o povo de Israel ficou desesperado, meu Deus, os egípcios estão vindo, morreremos, vamos voltar, Moisés. Deus não ficou nem um pouquinho preocupado. A pressão 12/8, certo? Então, tranquilo Deus estava. Por quê? Porque quem escreveu o roteiro foi ele, Jorjão. Então, a predestinação é filha da providência. É isso? A providência é a mãe da predestinação. Eu até esqueci agora. Mas é isso. Deus provê tudo, certo? A predestinação é a mãe da providência. Agora esqueci. Enrolei agora. Na verdade, a predestinação é uma consequência da providência, não é isso? Como Deus é o Deus da providência, ele destina as coisas. E como Deus não está no nosso tempo, na nossa perspectiva, essa destinação aconteceu antes, porque Deus não está no nosso tempo. Talvez no tempo de Deus isso não aconteceu antes. Isso aconteceu na hora. Mas para nós aconteceu antes, porque nós estamos em outra linha do tempo. Mas, enfim, isso é assunto para outro assunto, para filosofia, né? O importante é você lembrar que Deus é um Deus da providência, Jorge. Não fique preocupado nos momentos de crise. Deus escreveu todos os teus dias no livro. Certo? Por isso que eu não vou me preocupar com essa prova, porque ele já providenciou todas as coisas. Providência, pessoal, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Ó, o Rodolfo saiu. Mais um arminiano saiu. O que é isso? Vamos mudar de assunto aqui, senão os arminianos vão tudo embora. Vamos lá. O Cristo que salva. Página 247 do livro físico. Tá? A martiologia, a doutrina do pecado. Tá? Por que precisamos de um salvador? Por conta do T do Tulipe. O homem está totalmente depravado. O Jorge lembrou bem. Romanos 1, os gentios são pecadores. Romanos 2,
Os judeus são pecadores. Romanos 3, todos são pecadores. Mas e os judeus descendentes de Abraão? Tem que ter fé, porque até Abraão foi justificado pela fé. Então, como que eu vou ser justificado? Somente pela fé e pela graça. Tá? Então, eu só dou valor à graça quando eu reconheço que era pecador. Se eu disser para o ser humano, você é bom, você é top, você é insubstituível, você é legal, você é super, você é a última Coca-Cola do deserto, você é a última bolacha do pacote, bolacha ou biscoito, não entrarei nessa polêmica, né? Então, você quer Jesus como seu salvador? Para que eu quero esse Jesus se eu já sou top? Né? Agora, a mensagem paulina é: você é um pecador, desgraçado, pobre, cego e nu, que não presta para nada. E precisa de Jesus. E você nem merece esse Jesus. É por isso que a justificação é pela fé e pela graça. Porque se fosse por merecimento, você não receberia nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Certo? Então só recebe a graça aí pela misericórdia e da glória a Deus. Então, a martiologia do Calvino é essa, pessoal. O homem está pecador, muito pecador. Ele está morto. Tá? Tem algumas versões ali da parábola do samaritano que diz que o samaritano ficou meio morto. Não sei se é no meio da revista corrigida. Meio morto. Então, o pessoal brinca, viu, Sidney? O pessoal brinca que os pelagianos, tá? Não vou nem dizer que é os arminianos. Os pelagianos dizem que a depravação total do Armínio não deixou o homem morto, deixou ele meio morto, né? Que é um morto que tem vontade ainda, né? O morto do Calvino é morto, entendeu? O morto, não adianta você pedir para o morto fazer nada, porque ele está morto. Você pedir para ele fazer alguma coisa, ele não vai te responder. Por quê? Porque ele não está meio morto, está morto. Tá? Ele não é o tio Paulo, né? Senhora, o tio Paulo não está bem. Não, mas é só assinar o contrato. Senhora, ele não está bem, senhora. Então, professor, você está falando acerca dessa questão, né? Em qual dimensão o pecado ele nos afetou? A depravação, ela é total. Acho que quando eu estava até lendo a parte ali da teologia sistemática, o próprio Weingrund, ele vai falar que o pecado ele afeta a imagem e a semelhança do homem. Quando ele fala que vai afetar, a própria graça comum já é uma evidência de que o homem não está morto, ele está meio morto. Está meio morto. Não está meio morto. Está lá a racionalidade, a intelectualidade, ou seja, tem habilidades, virtudes no homem que fica nítido, né? O próprio continua essas características, apesar do pecado ter afetado o homem em todas as dimensões, né? Até lá na teologia sistemática está assim. Sobrou alguma coisa da Imago Dei, não é isso? Isso aí. Sobrou Mas alguma coisa da talvez imagem seja na parte espiritual, né? Apenas, né? Não na intelectual, na cognitiva, né? De Não, conhecimento. até nessa parte mesmo, a parte da moralidade, essas características, elas ainda existe ainda um resquício, por isso que ainda há no mundo, no ímpio, no gentio, ainda há algumas virtudes. É aquela árvore cortada em meio ao ribeiro, passa aí ao cheiro das águas, começa a florescer aí, dá bons Rapaz, frutos. depois que eu vi lá que Zwingli, ele tem os pagões eleitos, né? Como é que são os pagões lá? Os pagões piedosos, né? pagãos piedosos. Os eleitos. Depois que eu vi isso, cara. Assim, Orígenes, vamos dar crédito a Orígenes aí, porque tá bronca. pois é. Ó, o Eduardo ali fez uma apologia aqui a Armínio, obrigado, Eduardo. O arminianismo também acredita na depravação total, que ensina que após a queda, todas as partes do ser humano foram afetadas pelo pecado, tornando as pessoas incapazes de se salvar por si mesmas. Exatamente. No arminianismo, o homem... a gente fica brincando do meio morto, né? Mas o Armínio acreditava que ele era morto, né? E que a iniciativa sempre é de Deus, tá? Mas nessa iniciativa de Deus há uma contrapartida humana, né? Que aí é a ideia do sinergismo. Por não aceitar o monergismo, o Armínio tinha que admitir que tem uma participação humana em algum momento, né? Então é esse que gera o sinergismo arminiano em contrapartida ao monergismo calvinista.
Nos vales dos ossos secos lá, teve monergismo ou sinergismo. O cara não tinha, só tinha osso ali, não tinha. Mas depois que começou a entrar uma carninha, começou a se mexer, depois que começou a entrar os nervos, e aí? Monergismo ou sinergismo? Qual foi o ponto do sinergismo? Tem alguma parte aí do sinergismo? Eu acredito que ali foi uma experiência para o Ezequiel saber que ainda teria chance para Israel, né? Para os judeus, ainda teria uma saída para os judeus. Acho que ali era mais uma experiência para o Ezequiel do que para o exército, né? Mas usando, se isso fosse usado para salvação, Jorge, imagina que Deus deu vida para o osso seco. Então, no arminianismo, depois que o soldado fica de pé, né, com carne, nervo, osso, célula, sangue e tudo mais, aí é perguntado para ele, e aí, tu quer guerrear ou não quer? Né? Qual o teu livre-arbítrio? Né? Acho que essa que é mais ou menos a ideia. Muito bem. Pessoal, então, a amartiologia para o Calvino, eu vou lembrar da depravação total. Eu vou lembrar que não há participação humana nenhuma, porque ele está totalmente depravado, morto. Tá? E a cristologia? A pessoa de Cristo. Tá? Então, óbvio que se o homem está morto, ele precisa de uma ação agora do Messias, do Salvador, completa por ele. Tá? E essa ação é feita por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Muito bem. Então, Cristo é o nosso único mediador, ele é o nosso sacrifício vicário, ele é... Enfim, nós temos aí uma apologia de Cristo feita, uma defesa de Cristo feita por João Calvino, né? Sobre o que Cristo fez por nós. Ok? Então, nisso que Cristo fez por nós, não há problemas para nós, tá? Imagino que uma possível pergunta do que Cristo fez pelos pecadores não trará problemas maiores, tá? A obra de Cristo na cruz, né? Sacrifício expiatório, enfim, derramou seu sangue. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enfim. Na leitura que fiz aqui, não vi nada que chamasse atenção para uma possível questão. Tá? É algo muito óbvio e crente. Né? Algo muito... Enfim, na hora que você lê a questão, vai perceber se vier alguma questão ali. Como elaborador da prova, ele sempre vai procurar as diferenças, tá? Aquilo que é óbvio, dificilmente ele perguntará. Muito bem. A vida no espírito. Pouquíssimos estudos têm sido escritos acerca da espiritualidade de João Calvino, tá? Como eu disse, os calvinistas mais ferrenhos o chamam de teólogo do Espírito Santo, tá? Isso é surpreendente quando se considera quanta atenção o próprio Calvino dedicou a esse tema, ou seja, a pneumatologia. De fato, a obra da vida de Calvino pode ser interpretada como um esforço por formular uma espiritualidade autêntica, isto é, um modus vivendi de vida do espírito, baseado na palavra de Deus, revelada, vivido no contexto da Igreja de Deus e voltado para o louvor e a glória de Deus, soli deu glória. Como eu posso viver uma vida do soli deu glória? Somente a Deus a glória. Só se a minha vida for guiada 24 horas pelo Espírito Santo. Cuidado, pessoal, porque geralmente, como nós temos a maioria que são pentecostais, tá? Quando você lê teólogo do Espírito Santo, há uma tendência de já imaginar em dons, já pensar em continuismo dos dons, já pensar num culto avivado. Não é essa a perspectiva que Calvino tem. Tá? Quando ele é chamado de teólogo do Espírito Santo, é porque ele enfatizava demais a participação do Espírito Santo na leitura das Escrituras, a participação do Espírito Santo na oração, a participação do Espírito Santo numa vida santificada, numa melhoria contínua. Em quase tudo ele se tocava no Espírito Santo. Tá bom? Então, cuidado, uma possível questão que vai trazer que Calvino escreveu muito sobre o Espírito Santo, era chamado teólogo do Espírito Santo, aí você vai pensar, Calvino é do Espírito Santo. Eu nunca vi ele girar no manto, né? Então deve estar errado. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque sim, João Calvino escreveu muito sobre o Espírito Santo e é conhecido como teólogo do Espírito Santo, escreveu bastante sobre esse tema. Tá? Fala, Jorge. Rapaz, teve uma enquete aí no grupo, aí perguntou quem era o teólogo do Espírito Santo, eu respondi que era o senhor. Porque mais manta aqui, pentecostalista aqui, não existe não, né? Mas, brincadeira à parte, se viesse uma questão dessa aí, tivesse, por exemplo, aqueles dois Gregório e um Basílio, eu iria colocar eles, né? Porque eles lutaram, quer dizer, defenderam o Espírito Santo e tal. Agora, para essa nova didática aí de Calvino, que eu não conhecia,
Quer dizer que ele é conhecido também como teólogo do Espírito Santo porque enfatizava muito, vamos dizer A assim, participação do Espírito Santo na salvação, a participação do Espírito Santo na comunhão, na vida cristã, ele falava muito sobre isso, tá? Então, provavelmente não vai ter esses pais não, assim, como uma possível questão, capadócios. como os pais capadócios lá, eles defenderam muito o Espírito Santo de maneira conceitual, tá? Porque lembra que a batalha dos pais capadócios era na questão de conceito. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos escrever um credo em que diz que o Espírito Santo não é Deus igual ao Pai ou Filho, então a defesa deles foi nesse nível. Quando Calvino vai escrever na época da Reforma, todos concordavam que o Espírito Santo é Deus. Os credos escritos sobre a Trindade são antigos, tá? Então, ele não tinha esse medo, né? A preocupação de Calvino aqui é outra, tá? Porque lembra o seguinte, pessoal, a gente fica colocando o Armínio contra o Calvino, mas o Calvino jamais escreveu pensando em Armínio. Quando o Calvino morreu, o Armínio tinha 5 anos de idade, tá? Tudo que o Calvino escreveu foi contra o São Tomás de Aquino e os escritos católicos que falavam sobre a salvação pelas obras. Então, como ele tinha que rebater a Igreja Católica, que falava que é pelas obras, é pelo esforço, ele vai dizer, não é pelo esforço. E até o esforço que eu faço não é meu, é o Espírito Santo que está em mim que faz eu me esforçar e querer melhorar. Ou seja, o mérito não é meu, o mérito é do Espírito Santo. Então, por isso ele escreveu muito sobre o Espírito Santo. Não numa pegada pentecostal, mas numa pegada de defender que o Espírito Santo é que opera frutos, o Espírito Santo é que me faz ter desejo de orar, o Espírito Santo é que me faz desejar o amor. É o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Por isso ele enfatiza tanto o Espírito Santo. Tá? Então, é nessa perspectiva. Ok? Não havia mais uma discussão sobre a divindade do Espírito Santo, mas agora ele está trazendo de novo à tona que quem opera em nós é o Espírito Santo, não a nossa própria vontade. Lembra que Calvino queria o mínimo possível colocar o homem no centro. Tá? O máximo ele diz, até tu só faz besteira e a coisa boa que tu faz é pelo Espírito Santo. Se tu fizer besteira, foi tu que fez. Se tu fizer coisa boa, é o Espírito Santo que está em ti. Tá? João 14, 26. O papel do Calvino aqui, teologicamente, é diminuir o homem, já que na Idade Média é o homem que faz tudo. É o homem que paga a penitência, é o homem que compra indulgência, é o homem que anda 10 quilômetros de joelho, é o homem que paga promessa, é o homem, as obras, é a caridade, Então, nesse contexto, ele está lutando contra isso. Tá? Eu até acredito, pessoal, que se Armínio tivesse nascido um tempo antes, e se tivessem pessoas questionando se a discussão de Calvino fosse contra outros protestantes, provavelmente ele seria mais brando em alguns conceitos, tá? Mas a luta dele não era uma luta contra arminianos, era uma luta contra a teologia católica da salvação pelas obras. Quando eu tiro o Calvino de lutar contra o Armínio e boto o Calvino lutando contra a Igreja Católica, eu fico mais compreensivo com o Calvino. Eu quebro um pouco do preconceito contra o Calvino, tá? Porque eu percebo que a luta dele era contra a salvação pelas obras, tá? Provavelmente, se ele está discutindo com protestantes depois, ele seria menos radical em alguns pontos, tá? Mas a luta... E aí, sempre que você está numa discussão, a tendência é que você vá para um oposto. E nesse oposto, você brigue até a morte por aquela decisão que você teve. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Página 268, pessoal. Página 268 no livro físico. O que nós temos lá? Predestinação. Predestinação, tá? E aí, nessa predestinação, óbvio que ele vai mais uma vez defender a soberania divina, o pecado do homem, a queda, a depravação, a incapacidade do homem de raciocinar, de pensar, enfim. É isso que vai ser a ênfase dele, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, pessoal, na página, quando ele começa a falar de predestinação, ele começa a trazer alguns críticos da predestinação e ele cita, inclusive, John Wesley, né? O John Wesley, criticando a doutrina da predestinação, o John Wesley disse o seguinte. Vamos lá. O desprezo por essa doutrina é um tema recorrente na história da Igreja. No século XVIII, John Wesley, que devia mais a João Calvino do que estava disposto a admitir, escreveu os seguintes versos de um hino em que o ensino calvinista é levado ao ridículo. Tá? Compeliste os perdidos a morrer, retiraste-os de tua face, a outros salvaste
exceto os que se afastaram, ou zombaram apenas com a graça da perdição. Até quando, ciumento Deus? Até quando os ímpios vermes tua palavra refutarão? Tua justiça mancharão, tua misericórdia ofenderão, negarão tua fidelidade e amor. Ainda permanecerá a doutrina infernal? E solicitarás seu terrível autor? Não, deixa afundar teu comando na nossa onde veio. Vamos lá. O que o John Wesley está dizendo aqui? Ele está dizendo, tá, que a doutrina da predestinação, na visão de John Wesley, era diabólica. Porque Deus ordena que pessoas vão ao inferno, manda pregar para essas pessoas, para eles não irem para o inferno, mas eles já estão predestinados a ir para o inferno. Então, nessa perspectiva do John Wesley, tá, ele estava ridicularizando um hino calvinista. Certo? E aí, óbvio que depois aqui o Timothy Jorge vai trazer aqui o contraponto, né, de João Calvino. Vamos lá. Nosso propósito nessa sessão é descrever brevemente o que Calvino ensinou sobre a predestinação e como isso funcionou em sua teologia. Tá? Então, o Alexander Schweitzer descreve que, para o João Calvino, a predestinação é o dogma central dos seus escritos. Tá? A palavra predestinação foi usada pela primeira vez por Calvino somente nas Institutas de 1539. Enfim, pessoal, deixa eu resumir aqui para vocês o que os outros autores vão falar do Calvino. Embora a predestinação, desde o princípio, foi a doutrina que mais chamou a atenção, tá? Mas o João Calvino não escreveu só sobre predestinação. Ele escreveu sobre inúmeros outros assuntos. Mas, naquele tempo, o polêmico ganhava proeminência, desde aquele tempo. Né? Se você ensina só o normalzinho, você não polemiza. Tá? Se você quer crescer nas redes sociais, cria uma polêmica. Não é isso? Então, tem até alguns influencers aí que criam polêmicas de propósito para ganhar seguidores. Então, não era essa a ideia, tá, do Calvino. Ele falou sobre predestinação de uma forma séria, como eu já disse, tentando ir contra a doutrina da salvação pelas obras ensinada pelos católicos. Tá? E é isso que esse tópico aqui vai trazer para nós. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, o que mais? Deixa eu ver aqui, o que tem mais importante? Pessoal, eu acho que esse capítulo da predestinação é meio que o resumo daquilo que a gente já citou, tá? A ideia do... Ele vai trazer aqui uma ideia do duplo decreto, tá? Vamos aqui rapidinho explicar isso aqui. O que seria o duplo decreto? Deus decretaria uns para ser salvo, outros para não ser salvo. Isso aí seria a dupla predestinação, tá? E nós vamos ter nesse tópico aqui da predestinação uma ideia de que não há essa dupla predestinação para Calvino, tá? Para Calvino, a perspectiva inicial é: todos já estão condenados em Adão. Adão fez besteira pelo seu livre-arbítrio. Adão teve livre-arbítrio. E aí ele joga todo mundo no buraco do pecado. E agora Deus, na sua soberania, graça e misericórdia, decide salvar alguns. De maneira que os que se perdem são perdidos pelas suas próprias pernas. Já os que são salvos foram salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. O Manelzinho, que ouviu a mensagem ao lado do Jorge Batista, os dois ouviram a mensagem do Evangelho. O Manelzinho disse não, e morreu, foi para o inferno, ele foi com as próprias pernas dele. O Jorge Batista disse sim, mas o Jorge Batista só disse sim porque Deus o elegeu e o tocou de forma irresistível. Porque se dependesse do Jorge, ele diria não. Ele diria não. Mas ele disse sim. Porque Deus decidiu salvar alguns. De maneira que a graça de Deus é manifesta no desejo dele de salvar alguns. E nos que se perdem? Os que se perdem, se perderam com suas próprias pernas. Não foi Deus que os condenou, tá? Então, nós temos calvinistas, chamados calvinistas da dupla predestinação, e nós temos calvinistas da única predestinação. Quem é da dupla dirá: Deus determinou, esse será salvo, esse não será salvo. Desde a eternidade passada, antes até mesmo da queda, tá? Que é o que nós chamamos de calvinismo supralapsariano. Outros dirão: não, Deus tinha um projeto, aí o homem pecou com seu livre-arbítrio, aí Deus prepara o plano infralapsariano. Como Adão jogou todo mundo no buraco do pecado, eu irei agora salvar alguns. E ele salva alguns. Fala, Thiago. Ô, Isaac, dentro dessa perspectiva aí que você falou, nem Adão ele teve
o livre-arbítrio, se a gente pensar em, acho que Apocalipse, que diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então a salvação já estava pronta antes mesmo de Adão pecar, né? Então, anota esses termos aí que vai ser a questão 47 da prova. Supralapsarianismo e infralapsarianismo, tá? Na visão supralapsariana, Deus está além do erro, do lapso. Ele é supralapso. Ele destinou o lapso. Ele programou o lapso de Adão, tá? Então, ele está acima do lapso. Então, nessa visão supralapsariana, Deus planejou tudo, inclusive o erro de Adão, inclusive a queda e o Redentor, que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na perspectiva infralapsariana, tá? A decisão de Adão foi livre, tá? Livre total, tá? Então é como se houvessem dois planos. Se Adão não pecar, tem esse plano. Se Adão pecar, tem esse plano. E aí Adão pecou com seu livre-arbítrio, tá? Adão pecou. Beleza? E aí, como a nossa prova é uma prova que pode vir em questões calvinistas, supralapsarianismo, pensa num Deus que já programou tudo programou. E o infralapsarianismo seria uma ideia de um Deus que preparou um plano B. Tá? Deus preparou um plano após o lapso de Adão. Se vocês quiserem o conceito mais técnico, pesquisem depois essas expressões aí na teologia sistemática do Norman Geisler, que está na nossa bibliografia, ou do próprio Alistair McGrath, tá? De alguns dos nossos autores aí, tá? O conceito. Beleza? Se alguém até achar do livro, copia e joga lá no grupo para nós. Fala, Jorge. É fácil definir aí, na questão da onisciência de Deus, que, assim, o homem tem as suas escolhas, mas na sua onisciência, sabendo que vai acontecer milhões e milhões de anos ou bilhões à frente, ele já sabia quem está salvo, quem não está, mas claro que eu creio que existe aí um sinergismo humano, mas aí Deus já conhece, né? Já sonda o coração, já tem o entendimento. E essa questão de Calvino e de Armínio aí é só para colocar lenha na fogueira, mas Deus já... O homem tem as suas escolhas, mas Deus já conhece a escolha do homem. Será que o Jorge está ficando calvinista? E agora, pessoal? Fiquei preocupado agora. Tudo bem. Essa vai ser a questão 61. Se o A Jorge é questão ou não é 61, calvinista? se o Jorge tornou-se calvinista, né? Vai ser a questão 61. Boa. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais aqui de importante. Tá? Eu acredito que uma coisa importante que pode ser perguntada dentro do Calvino é sobre a sua eclesiologia. Tá? Vamos lá, o Léo colocou ali no chat. Calvino rejeitava a noção escolástica de que a eleição dependia do conhecimento prévio de Deus acerca das realizações humanas. Ante praevisa merita. O conhecimento prévio de Deus não pode ser o motivo de nossa eleição. E quando Deus olha para o futuro e observa toda a humanidade, ele encontra todos, do primeiro ao último, debaixo da mesma maldição. Todos totalmente depravados, totalmente frívolos, balbuciam quando atribuem um simples e puro conhecimento prévio, o que deve estar fundamentado na boa vontade de Deus. Inclusive, essa ideia aí, Léo, do Calvino, vai em contraponto ao pensamento básico do arminianismo, né? Que é a ideia da predestinação baseada na presciência de Deus. Travou aqui só para mim ou para todo mundo? Hã? Como, Jorge? Não, todo mundo. Travou todo aqui mundo. a tela e a voz parou, aí continuou. Ah, beleza. Não, nós estamos só falando aqui que para o Calvino, a predestinação em nenhum momento passa pela presciência, tá? Por quê? Porque na visão do Calvino, se fosse presciência, continua sendo a escolha do Joãozinho. Então, se o Joãozinho vai se converter em 2085, vai ser um sábado à tarde, o seu neto que vai pregar para ele, vai estar chovendo em 2085, tá? Aí, e foi pelo mérito dele, Deus só viu antes, continua sendo pelo mérito, continua sendo pela escolha, tá? Agora, se todo mundo estava no tremedal de lodo e lama, no buraco do pecado, e Deus elege alguns, Deus salva alguns, aí não há mérito. É Deus que elegeu e predestinou todos, tá? Muito bem. Mas levem para a prova, pessoal, o conceito do supra e do infralapsarianismo. Beleza? Muito bem.
Pessoal, alguém na leitura do Calvino percebeu mais alguma coisa aí? Na leitura que eu fiz para as questões de prova, foi isso que eu detectei ali como possibilidades. Beleza? O demais ali eu não vi nenhum, pelo menos na minha interpretação, tá? Só uma observação, tá, pessoal? Nós tivemos, então, o martírio de Miguel de Serveto, né? Foi um homem que, na cidade em que Calvino administrava, em Genebra, ele foi condenado à morte, tá? E o Calvino meio que se omitiu na defesa e ele acaba sendo, então, acusado como um assassino do Serveto, beleza? É algo pontual, né? Mas não sei se tem alguma coisa a ver com teologia, mas historicamente é uma questão que pode, porventura, cair na prova aí, tá? Deixa eu ver aqui. Podemos apenas lamentar a visão coercitiva da sociedade sustentada por Calvino. Ele tinha uma sociedade muito dura, né, na administração dele. A sua intolerância com dissidentes, sua aquiescência na morte de Serveto, ou seja, ele não intrometeu, ele permitiu que Serveto morresse, apesar de sua súplica por brandura na hora da execução. Calvino, vamos matar o Serveto. Pode matar, só sejam brandos. Tá? Então, ele não se intrometeu, apenas pediu brandura. Tá? Contudo, mesmo aqui não podemos condená-lo hipocritamente, quando nós mesmos pertencemos a uma sociedade que, em nome da sobrevivência nacional, um motivo nem um pouco melhor do que o de Calvino, destruiu a população de civis de 2 cidades japonesas em 1945. E é óbvio que aqui o Timothy George está falando como um americano, né? Então, se você criticou o Calvino, estava defendendo Genebra, matou um dissidente, pensando na cidade de Genebra, então vocês vão ter que condenar a cidade, o país de vocês, que destruíram Hiroshima e Nagasaki em 1945. E no nosso caso aqui do Brasil, a gente teria que condenar, né, a batalha lá da Tríplice Aliança, lembram? Qual é o nome da batalha? Da guerra? Fugiu agora o nome da guerra aqui, me ajuda a lembrar aí. Juntou Brasil, Uruguai e a Argentina. É a Guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai, contra o Paraguai. Tá? Então foi um morticínio, né? Muitos brasileiros fizeram isso, né? O Léo está lembrando também ali a Batalha do Riachuelo. Então, muitas guerras que o Brasil já se envolveu, né? E que pessoas morreram de maneira inocente. E hoje, né? Se estourar uma guerra, o Brasil vai para a guerra contra qualquer país. E aí, sem saber quem é o outro lado de lá, você vai meter bala para lá para não morrer. Né? Então, ele está defendendo esse argumento aqui de que os americanos não podem questionar o Calvino, porque o Calvino matou por fins nacionalistas, o que os Estados Unidos também fizeram no Afeganistão, fizeram também lá no Vietnã, né? Os Estados Unidos tem muitos exemplos disso, não é isso? Muito bem. Pessoal, então, do João Calvino, a nossa prova será feita por calvinistas. Geralmente, o que eles perguntam do Calvino não é essas questões históricas, é justamente a ideia da soteriologia mesmo, que a gente enfatizou bastante aqui. E eu imagino que se vir alguma dessas questões, você não vai errar, porque a gente bateu muito, né? Está batendo muito nisso aí, até nas nossas aulas na plataforma, a gente fala bastante desse assunto. Não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte. Amanhã nós vamos estudar o Menno Simons, né? Que é o pai aí da chamada Reforma Radical. Tá? Nós temos mais 2 teólogos para nós conhecermos, né? O Menno Simons, e também o William Tyndale, tá? E depois fazer as considerações finais. Então, amanhã, terça-feira, 20 horas no horário de Brasília, 19 horas no nosso horário, tá? A gente vai fazer a análise do Menno Simons, sendo que nos primeiros minutos a gente vai terminar aquela prova de 2023 e já entrar na prova de 2022. Tentar ver se a gente consegue fazer as questões também, a prova de 2022. Quem tem a prova de 2022 quiser ir corrigindo também, quem já terminou de corrigir a prova do ano passado de 2023, passa a prova de 2022 para ver como é que vai ser e a gente vai corrigir ela amanhã na primeira hora. Então, a gente, antes de entrar no Menno Simons amanhã, tá? A gente faz a correção, beleza? Já que hoje, então, a gente já estendeu bastante para vocês aí, já é quase 10 horas. A gente deixa para fazer, então, amanhã esse comentário da prova e análise do Menno Simons. Pode ser assim, pessoal? Podemos deixar marcado dessa forma? Beleza, beleza, beleza? Então, o que eu vou pedir para vocês? Façam a prova de 2022 da FAB, tá? 2023 e 2022. Tranquilo? Que aí a gente corrige amanhã, 20 horas na hora de Brasília,
19 horas e